Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, amigo de todos nós, possa nos acolher, nos inspirar, a fim de que saiamos todos daqui mais fortalecidos, mais alimentados para o trabalho no bem. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, como mais um aprendiz do Evangelho, como mais alguém que está aí na busca por trilhar, por compreender aquilo que Jesus nos legou, e agradecer pela oportunidade de estar aqui numa casa que tanto representa não só para o movimento aqui de Campinas, como também de toda a nossa região. Parabenizando a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, por tantos anos de trabalho, recentemente 80 anos completados, e que venham muitos anos mais de trabalho à luz do Evangelho do Mestre, à luz da codificação kardeciana. O tema que nos une aqui nesta manhã é, a nosso modo de ver, um tema central, tanto no Espiritismo como também no Evangelho. Se analisarmos ambas as mensagens, que na verdade perceberemos é uma só, a vinculação entre o Espiritismo e o Cristianismo, o cerne de ambas as mensagens do Cristo, como de Kardec, ou dos Espíritos Superiores, terá ali no seu centro, como elemento fundamental, a proposta da educação. Educação, claro, compreendida num sentido mais abrangente, não apenas a intelectualização do ser, mas sim o ajuste, o equilíbrio entre sentimento e raciocínio, agora iluminados. Na feliz definição de Emmanuel, no livro Correio Fraterno, capítulo 43, educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Educação, portanto, que ajusta, ou que abre esses campos, remove todos os bloqueios emocionais, do sentimento, das paixões e da ignorância, equilibrando, portanto, os potenciais da criatura, que pode agora sim utilizar a sua inteligência a serviço do bem, orientada pelo amor. Porque creio, das grandes problemáticas do mundo hoje é justamente esse nosso conceito ainda incompleto de educação, em que uma humanidade muito intelectualizada ou com grandes conquistas no campo do intelecto, da ciência, do progresso tecnológico e científico, ainda se vê às voltas com os mesmos problemas centrais da exclusão, dos atritos, das guerras, dos problemas de um. É para essa educação que o Espiritismo vem nos convidar, como também o Evangelho. Kardec, pedagogo que era, educador nato, por excelência, várias vezes vai nos referir ou vai nos apresentar a educação como única saída para, de fato, alcançarmos a regeneração da humanidade. Uma humanidade mais pacífica, mais fraterna, mais amorosa. Em várias questões do Livro dos Espíritos vai ele trazer a educação como esse elemento-chave. 917, 914, 685, 872, se não me falha a memória. Em todas elas vamos ver ali Kardec a desdobrar esse conceito de educação nesse sentido mais amplo. Aquele que ele começou a aprender também com Pestalozzi, uma educação que envolvesse também o amor. A pedagogia do amor, sem a qual não há de fato educação. Essa arte de construir os caracteres, essa arte de fazer com que cada indivíduo expresse para o mundo e para a vida os seus potenciais divinos. Então, na questão 917, sobretudo, aquela que vai tratar do problema central do mundo, aquela que é, na definição dos Espíritos, a grande pandemia a ser tratada, causa das maiores aflições da humanidade, que é o egoísmo, Kardec vai apresentar a educação como o único antídoto capaz de atuar na raiz do problema, ajudando a criatura a superar esse egoísmo e então a construir esse mundo fraterno e amoroso que todos ansiamos. Então, é claro para nós, é patente como a proposta na seara espírita é uma proposta de educação. E, de certo modo, todos nós que nos enfileiramos nas fileiras do Espiritismo, que nos alistamos na seara espírita, somos convidados
em maior ou menor escala, de um modo ou de outro, a sermos também educadores, condutores, seja no lar, conduzindo os filhos, educando os filhos, seja na tarefa espírita, como dirigentes, coordenadores de grupo, seja na vivência cotidiana. A nossa vida sempre influencia e impacta os outros. E o nosso objetivo aqui é pensarmos, cada um de nós, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, como podemos ser, de fato, melhores educadores. Como a nossa ação pode ser, de fato, educativa. Estejamos inseridos, seja onde for, no lar, no centro, como na vida, no mundo de um modo geral. Todos somos convidados a ser, de um modo ou de outro, educadores. E se voltarmos às lições de Jesus, não veremos uma proposta diferente. Essa palavra, é claro, não existia à época, educador. A sua versão na linguagem de então, que para nós aqui seria pastor, que naquela cultura tinha todo um simbolismo, porque estava relacionado justamente com essa tarefa de conduzir, orientar almas. Por isso a versão ou a expressão utilizada por Jesus, pelo Evangelho ou pelos evangelistas para se referir a essa tarefa da educação será a expressão da condução das ovelhas, do pastoreio, do apacentar as ovelhas. Por isso Jesus se define como o bom pastor. Ou Jesus vai traçar para nós as linhas daquilo que seja o bom pastor ou o bom educador. E é nisso que nós vamos refletir hoje, buscando aprender com ele, o maior de todos os educadores, o mais profundo de todos os pedagogos, buscar aprender como ele traça, ou quais são as características que ele define como as características essenciais para que possamos nos desincumbir dessa tarefa de educadores de maneira satisfatória, proveitosa, para nós como para aqueles com quem convivemos. Então a gente vai percebendo que essa expressão tem toda uma tradição, digamos, nas Escrituras. Desde o mais remoto, desde o primeiro lá dos grandes patriarcas, já existia ou já havia se consolidado essa expressão do pastor como o condutor de almas. Os representantes mais importantes, vamos dizer assim, aqueles que marcaram as Escrituras e a história daquele povo e daquela cultura em que Jesus estava inserido, eram, boa parte deles, pastores. Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos eles eram pastores. Antes de serem pastores de almas, apacentavam as suas ovelhas, mas em determinado momento foram convidados pelo Criador, ao qual esse nome, ou essa representação de o grande pastor de todos nós, que é Deus. Vejamos ou nos recordemos, por exemplo, do Salmo 23, muito conhecido de todos nós, o Senhor é o meu pastor. Ele, através dos seus mensageiros, dos seus enviados em todos os tempos, como que pastoreava ou conduzia as almas do seu reino. Então já era uma tradição, um conceito muito consolidado, essa ideia do pastor como condutor de almas. Mas existia, desde a época dos profetas, desde a época de Moisés, a ideia naquela cultura de que um dia haveria um pastor que teria uma tarefa especial dentre todos os demais. Um dia, o grande pastor do alto, o próprio Criador, haveria de enviar um emissário que seria, como dizer assim, o maior de todos os pastores. Como Pedro vai utilizar depois na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, uma expressão que ele se utiliza para definir Jesus, o arquipastor. Essa é uma expressão grega, a palavra grega arque significa principal, o modelo. Daí surge, por exemplo, a palavra arquétipo, ou seja, tipo principal, modelo, arquetipo. Pedro define Jesus como o arquipastor, ou o modelo de todos os pastores, o modelo de todos os educadores, o maior de todos eles.
Existia, portanto, uma certa profecia que dizia: um dia viria esse arquipastor. Se pegarmos, por exemplo, Miqueias, capítulo 5, versículo 3, lá encontraremos essa profecia. Se formos ao livro de Números, capítulo 27, Moisés já está próximo do fim da sua missão quando ele diz que Deus, o Senhor de todos os espíritos que animam toda a carne, erga o diante dessa comunidade um homem que a conduza, que a faça sair e entrar, para que não sejam eles como que um rebanho sem pastor. Então ali ele fazia como que um pedido, profecia, para que esse que seria o grande pastor das almas humanas. Aquele que haveria de ensinar a comunidade que dirigiria, os seus seguidores, ou melhor, os seus tutelados, haveria de ensinar essa comunidade a como entrar e sair. É interessante essa expressão, porque essa expressão é uma expressão corriqueira daquela língua que essencialmente quer dizer liberdade, ou ser livre. Aquele que pode entrar e sair de cada experiência sem se prender à experiência, colhendo o melhor. Então era, sobretudo, a tarefa desse grande pastor uma tarefa libertadora, educadora. Haveria ele de ensinar a cada um dos seus tutelados a entrarem e saírem. No Evangelho de João, capítulo 10, quando fala ali do bom pastor, haverá de dizer: quem entra por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Como a dizer que o Evangelho é, dentre as propostas educadoras, a mais libertadora que a humanidade já viu e para sempre verá. Entrar e sair. Então existia já essa profecia, e ao se apresentar como bom pastor, muito longe de qualquer vaidade que é nossa apenas no entendimento da lição, Jesus ali de fato dizia que era ele aquele que viria cumprir aquela profecia. Era ele, enfim, o grande pastor, aquele que desde há muitos milênios, bilhões de anos, vem conduzindo a humanidade terrestre. Através de muitos mensageiros, de muitas mensagens enviadas, essencialmente é ele, o grande condutor. Como ele mesmo irá dizer para Públio Lentulus, quando o encontra na Galileia: condutor das almas humanas, desde a formação deste planeta, venham tentando reunir novamente as ovelhas tresmalhadas, tentando levar-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Aquele que tinha essa tarefa recebida do próprio Criador de conduzir, de apacentar, de orientar através, ou claro, com o auxílio dos seus muitos emissários e emissárias, as ovelhas humanas que somos todos nós. Era ele o apacentador, o grande condutor. De fato, era Jesus e é Jesus, o nosso bom pastor. Por isso que quando isso está narrado no Evangelho de Marcos, de maneira muito bonita, no capítulo 6, versículo 34, Jesus está caminhando e vê então aquela turba que vem em sua direção. Turba sofredora, turba excluída, com suas ações. Jesus olha aquela multidão e diz o texto, se compadece, porque pareciam como ovelhas. E aí Marcos acrescenta, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então uma compaixão que se faz educação, uma compaixão que se faz condução, orientação turbo humana, que somos todos nós, possamos enfim encontrar o nosso caminho de libertação, das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas dores, encontrando as alegrias celestiais divinas do reino do qual ele era portador, do qual ele era e é arauto. Esse é o bom pastor, o grande educador das nossas almas. E se é a nossa uma tarefa de educação, vamos buscar aprender com ele como a gente pode se desincumbir dessa tarefa. E é ele quem vai nos apresentar, digamos que, 3 elementos centrais, ou 3 características fundamentais do bom pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus vai fazer a diferença entre o bom pastor
e o mau pastor. Porque se muitos receberam a tarefa da educação, nem todos a cumpriram bem. Se a gente vai aos profetas de Israel, boa parte da sua fala, boa parte da sua pregação é contra os maus pastores, ou alertando os maus pastores dos desvios de suas tarefas. Então Jesus vem dizer, a tarefa aí está, o convite está posto, mas aos bons como aos maus pastores. Há aqueles que entendem e cumprem, aqueles que se desviam. O que ele vai dizer lá no capítulo 10 de João, há o bom pastor, e ele usa uma expressão forte, há o mercenário. Um é aquele que quer o bem das ovelhas, por amor a elas. O outro é o que está na tarefa pelo bem de si mesmo. Um está pensando em si, o outro está pensando nas ovelhas. O bom pastor e o mercenário. E então ele traça as características desse bom pastor. Junto com as características que Jesus vai traçar, a trajetória de um dos maiores educadores, daquele que soube compreender muito bem com Jesus qual era a proposta, a trajetória dele por construir em si mesmo essas características do bom pastor. A trajetória do apóstolo Paulo. Ele que ansiava ter essa tarefa de condução das almas, mas mal informado ou ainda um pouco enceguecido pelas suas paixões, ainda não havia encontrado o cerne de como de fato conquistar almas, no mais belo sentido dessa expressão para Jesus, sem qualquer proselitismo, no sentido realmente educativo e transformador. A gente vai acompanhar a jornada dele construindo essas características fundamentais, para que cada um de nós pense e repense como temos estado nós perante essas características essenciais. E a primeira delas que Jesus vai traçar é: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, o bom educador, dá a vida pelas ovelhas. Dá a pensar no martírio, mas é muito mais do que isso. Porque o martírio é um instante, é um momento. Dar a vida, a entrega efetiva, a mais importante delas é comprometer-se uma vida inteira com essa tarefa de educação. Jesus, portanto, queria que fazemos em algumas horas da semana. Não é algo que se faz só na evangelização, não é algo que se faz só na preleção, não é algo que se faz só na escola. O compromisso educativo é um compromisso que deve encontrar uma vida inteira entregue a esse propósito. O que significa dizer que toda a nossa vida deve ser agora pensada, vivida e trabalhada, tendo em vista essa finalidade. Ou seja, as posturas que tenho tido e que não ajustam ou se afinizam com a proposta educativa precisarão ser mudadas. Os vícios que tenho tido para com o corpo, ou os vícios morais, que não se afinizam com essa proposta educativa, precisarão serem renovados. Ainda que não exista mudança completa, porque de fato entre nós e o Cristo há uma imensa distância, é preciso que exista pelo menos o compromisso com a mudança. É preciso que exista pelo menos o mínimo de coerência com essa proposta, porque é daí que nascerá a força transformadora capaz de os educandos. O que significa dizer que aos pais, a tarefa das mais grandiosas na terra, essa tarefa só será bem cumprida quando a nossa vida refletir minimamente os ideais que defendemos. Claro, isso traz uma grande responsabilidade, mas são as responsabilidades bem cumpridas, é o dever bem atendido que de fato libertam, que de fato educam, que de fato iluminam. Por isso, a tarefa educativa para com o meu filho não se resume a levá-lo à escola, muito menos a levá-lo à evangelização. Ambos são essenciais, mas para muito além disso, se resume na postura do cotidiano, do dia a dia, no esforço constante, perene, por construir em mim algo mais próximo daquilo que já faz parte do meu ideal. E como isso é importante para todos nós, espíritas, conversando com jovens, muitas vezes, quantas vezes temos visto e ouvido que o que os tem afastado do espiritismo ou do evangelho é justamente a postura de incoerência
entre aquilo que os pais lhes falam e aquilo que os pais se esforçam por fazer. Porque, de novo, não se pede um testemunho completo. Nós sabemos das nossas lutas, estamos muito distantes disso. Mas se pede a coerência, o esforço, o compromisso para com os ideais do Evangelho. Porque é isso que nos marca a nós filhos. Reconheço e vejo nos meus pais a condição de seres humanos. Mas uma coisa esqueço e nunca mais, ou melhor, uma coisa não me esqueço e estará para sempre comigo no meu coração. O esforço de ver a minha mãe se esforçar a cada dia por ser um pouco melhor, pensando em me educar. Disso eu nunca mais me esquecerei. E esse é o tesouro precioso, o maior de todas as heranças que ela podia me legar. Disso eu nunca me esquecerei. De ver o esforço do meu pai todos os dias, levantando cedo, indo ao trabalho, exemplificar a honestidade, a retidão de caráter, ainda que não conheça Jesus nem o seu Evangelho. Disso eu não me esquecerei jamais. É essa mínima coerência com os valores que apregoamos que faz a diferença, a exemplificação mínima, aquilo que esteja ao nosso alcance fazer por eles. Isso é dar a vida pelas ovelhas. Se esforçou por fazer um pau. É disso que irá nos falar Emmanuel quando nos fala da força da exemplificação, dizendo que é ela a sementeira mais duradoura no solo da alma. Ou outra definição que terá ele muito bela, agora no livro Justiça Divina, capítulo 31. No mundo moral, não há oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. No mundo moral, não há resistência que resista indefinidamente à força do exemplo. Pode ser que numa encarnação não se faça o processo, pode ser que demande de nós mais tempo, mas é um processo de eternidade. Me recordo aqui de Quinto Var, encarnando para auxiliar o seu filho espiritual, Tassiano. Uma encarnação não bastou, mas ainda assim ele não desistiu e voltou, até que ele conseguiu primeiramente abrir as portas, as janelas daquela alma a Jesus. Por maiores fossem as resistências de Tassiano, uma hora ele não resistiu e se entregou ao amor de Jesus que irradiava daquele coração, na força da exemplificação. Então é esse o primeiro compromisso de quem quer ser educador com Jesus. O compromisso de, tanto quanto nos seja possível, com o nosso maior sacrifício, o nosso maior esforço, refletir essas virtudes que desejaríamos ver em nossos filhos. Refletir esses valores em nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos educandos, seja na escola, seja na casa espírita, seja onde for. Esse é o compromisso que Paulo foi percebendo com Jesus quando começou a entender que, de fato, a sua proposta com ele, com o Mestre, era uma proposta de educação. Recebe ele um conselho de Ananias, logo que vai iniciar a sua tarefa. Ele que após a conversão, já empolgado, queria sair logo pregando e divulgando o Evangelho. Foi na sinagoga de Damasco e teve uma grande decepção, porque ninguém ouviu, ninguém prestou atenção. Faltava ainda às suas palavras a força da exemplificação, da vivência. Vou dizer para ele, de maneira singela, ele diz assim: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador, poderíamos dizer, do educador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular para que o seu esforço seja profícuo. E aqui está uma coisa importantíssima. De onde vêm essencialmente as sementes para a gente semear? Dos frutos que a gente conseguir frutificar. As sementes que lançaremos nos corações alheios vêm dos frutos que nós conseguimos produzir. São essas que a gente vai amealhar para ter depois o que distribuir, o que doar a outros corações. É isso que Ananias está dizendo para ele. Saulo, você não tem fruto ainda. Então você não tem semente. Só quem tem fruto tem semente.
Então trate primeiro de frutificar, de entregar a sua vida a essa vivência, e então terá sementes para dar. É o que Paulo não entendeu isso na hora, né? Saulo não entendeu, estava muito fixado naquela velha postura que ele tinha, e ele pergunta, mas o que você deseja dizer com isso? E então ele explica. Eu quero dizer que um homem de vida pura e reta, creio que a grande maioria de nós não está nessa condição, então essa é uma condição para outros, a gente vai ver a nossa depois. Sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Claro, o homem de vida reta e pura está cheio de fruto, portanto cheio de sementes para dar. Agora vem a gente. Mas aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, ou que guarda alguma culpa, algum equívoco, poderíamos dizer, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Então, a importância do testemunho nas lutas da vida, nos momentos difíceis, enriquecer a nossa alma com a postura realmente disposta a seguir ao Mestre, para podermos ter elementos. Os que não forem integralmente puros, ou que nada sofreram no caminho, jamais serão bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Então aqui ele teve a primeira lição acerca da primeira característica do bom pastor. Ananias, ou melhor, Jesus através de Ananias, dizia preparar. Saulo, vamos trabalhar internamente, vamos frutificar, a fim de que, dando a sua vida de fato, ou comprometendo-a com o Evangelho, você possa enriquecer as suas palavras de força, de autoridade, que é a única chave capaz de acessar os corações. É a única força. Como diz também de maneira muito bonita Emmanuel, no livro Doutrina de Luz, capítulo 20, em matéria de cristianismo, e, portanto, dê apenas o exemplo, guarda a força para transformar, para despertar as almas que estão ao nosso redor. Então essa é a primeira característica que foram anos de construção dessa autoridade com Jesus. De modo que, com o passar do tempo, as pessoas, enfim, puderam ver a força daquela alma. Puderam ver nele um pouquinho mais do Cristo. E então as suas palavras eram fortes. Arrebatavam, conquistavam as almas para o processo de autoeducação. Porque é preciso lembrar aqui também, essencialmente considerando, ninguém educa ninguém. O que a gente consegue fazer é despertar um outro alguém para a sua própria educação. Despertar um outro alguém. Porque se educar é transformar sentimentos, quem de nós poderá entrar no coração do outro e fazer isso? O máximo que poderemos fazer é, pela força da exemplificação, conquistar e despertar o outro para essa necessidade. É essa definição que Emmanuel vai dar no livro Pensamento e Vida, capítulo 5. A educação, o aprimoramento do campo íntimo e a iluminação da inteligência não se dará tão só à força de instrução, que venha de fora para dentro, mas sim com a livre adesão da consciência que, sem qualquer coação, pode libertar e polir o coração de dentro. Então, a única força capaz de abrir esses horizontes é a força de uma alma que realmente deu e está dando a sua vida pelas ovelhas. Por isso chegará ele a dizer em uma de suas cartas: eu, de muito boa vontade, me gastarei e deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado. É a alma que descobriu a alegria que há no se doar, no trabalhar, no entregar a vida com Jesus, para educar e para iluminar. Não há tarefa mais nobre. A alma que se tornou um instrumento de Jesus para a iluminação de consciências. Então é essa a primeira característica. Estar a nossa vida comprometida realmente,
24 horas por dia com esse ideal. E ele então traz outra característica essencial. Dirá Jesus: o bom pastor conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. Essa é uma outra expressão muito comum naquela cultura. Conhecer e ser conhecido é, na verdade, uma maneira de dizer criação de laços, afeto, intimidade, proximidade. É quando se abre um canal, uma via de mão dupla entre os dois corações envolvidos, em que eu me abro para ser transformado pelo educando, como também o educando, sentindo esse amor, se abre para ser transformado por mim. Só nesse espaço de afeto, de confiança, existe espaço de fato para a educação. E é isso que um Pestalozzi quis resgatar. Não há pedagogia e educação distanciada do amor e do afeto. E é isso que as pedagogias modernas hoje estão descobrindo, quando Jesus há 2000 anos já nos falava. Só a educação de fato, quando há conhecimento, abertura, conexão de ambas as partes. Conhecer-se, fazer-se conhecido. Como diz Guimarães Rosa, o mestre não é aquele que sempre ensina, mas também de repente aprende. Porque ele se abre nessa experiência a se mostrar, a se transformar educando. E o educando, sentindo esse amor e essa confiança, se abre também. Aí há espaço para burilar. É isso que o apóstolo Paulo, que tinha uma certa dificuldade nas convivências, ele que tinha uma inteligência brilhante, tinha um coração ainda meio endurecido, meio dificuldade de conviver. E Jesus dá logo-lhe uma primeira lição. Por exemplo, na primeira comunidade cristã, retirando aí a comunidade, a Casa do Caminho, em Jerusalém, que ele foi, que foi a comunidade em Damasco, Jesus já deu-lhe a primeira lição do que seria esse ingrediente fundamental. Ele viu e sentiu, naquele clima de simplicidade fraterna, pela primeira vez. Ele que tinha dificuldade com as criancinhas, uma pessoa colocou uma criancinha nas suas mãos. Ele não sabia nem como pegar, nem o que fazer. Ali Jesus começava a trabalhar o coração daquele homem, tornando-o capaz de abrir-se ao coração dos outros, como também abrir o seu coração aos demais. Dirá ele, e isso marcou profundamente, dirá Emmanuel no livro Paulo Estevão, ao final da reunião eram servidos um copo de água e um pão, um pedaço de pão velho, ressequido. Disse Emmanuel que Paulo sentiu aquele pão como o pão divino da fraternidade pela primeira vez. E sentiu aquela água como a água que vinha diretamente do coração de Jesus ao seu. Um coração sedento de amor. Suas relações, diferente do que ele via ali entre aqueles cristãos, eram muito baseadas no interesse, na influência. Aproximavam-se dele porque queriam alguma coisa, ou ele também dos outros porque queria alguma coisa. Mas ali, pela primeira vez, ele viu pessoas dos mais diversas condições que estavam ali unicamente para se sentirem irmãos. Ali, ele ouviu pela primeira vez alguém que orou por ele, pelo seu futuro, mesmo sabendo que era ele, aquele que alguns dias antes vinha destruí-los e persegui-los. Aquilo marcou profundamente no seu coração. Era Jesus ensinando ele a abrir essas vias do coração para conhecer e ser conhecido, porque sem isso não há educação. Por isso, na questão 917, Kardec define a educação como uma arte. E vai dizer: engana-se quem acredita que baste a ciência essa arte. Para educar, de fato, nesse sentido mais abrangente, é preciso tato, experiência e profunda observação. Ora, se essas três coisas não nascem dessa convivência, desse estreitar de laços, dessa intimidade do afeto e do amor, tato, que é essa maneira de tratar e acolher a cada um nas suas necessidades, que é o abrir-se para enriquecer o outro com o mundo e o universo do outro, e profunda observação, que nada mais é do que o olhar amoroso que consegue ver o que um olhar superficial não enxergaria. É isso, é o que Kardec está dizendo. Essa é a experiência que nasce do amor, e foi o que ele foi aprendendo. E Jesus, por várias vezes, quis nos dizer isso. Quando convidou, por exemplo, Pedro a assumir a tarefa também de um importante pastor naquela comunidade, um importante condutor, Jesus faz 3 perguntas para Pedro.
Isso está lá, João 21. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo mais do que a todos e a tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não pergunta o currículo de Pedro, Jesus não pergunta a experiência de Pedro, Jesus pergunta se Pedro tem amor. Como a dizer que quando se tem amor, tudo mais se resolve, porque aquele que ama o que faz e ama aqueles que serve e ajuda, se esforça por ser o melhor que pode para ajudá-los. É isso que Emmanuel vai dizer numa mensagem belíssima, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 97, intitulado Amas o Bastante? Ele vai pegar esse versículo que a gente citou agora, Jesus perguntando para Pedro, e vai falar assim: ali Jesus dava a Pedro a tarefa de apacentar, de educar. E pergunta a ele, portanto, sobre o amor. Não pergunta seu currículo, nada mais, sobre o amor. Como a dizer que quando se tem amor, tudo mais se resolve. Quando se tem suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais difícil se converte num apostolado de bênçãos. Então, conclui Emmanuel, os teus conhecimentos intelectuais são muito importantes. As tuas indagações são louváveis, mas só será efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. Só assim a gente capta o espírito do cristianismo, se tivermos amor. E foi isso o que ele foi aprendendo, nesse conhecer-se e fazer-se conhecer, conhecer e fazer-se conhecido. E há um momento bonito da sua vida em que isso se deu de maneira mais profunda e foi muito importante para a sua tarefa, quando ele estava em Antioquia, já a pedido ou a chamado de Barnabé. E ele voltou à tarefa da pregação depois de muitos anos, depois de 3 anos no deserto, 3 anos em Tarso. Barnabé vai chamá-lo de volta ao trabalho. E ele, que era um orador brilhante, quando se vê novamente na tribuna, não conseguia mais falar. Estava gaguejando, se trocava os termos, não conseguia construir o raciocínio. E o Barnabé, naquela bondade, Paulo, acho que a gente pode te recolocar aqui numa outra tarefa. E ele, com toda a humildade, percebeu que aquilo era um convite de Jesus para ele recomeçar. Ele precisava primeiro enriquecer a sua alma de alguma coisa para poder voltar a falar. E ele entendeu isso. O que ele fez então? Na sua tenda, onde ele ficava ali fazendo os tapetes, ele começou a ficar ali e receber as pessoas na tenda. E na tenda ele começou a conversar com as pessoas. Enquanto ele fazia o tapete, ele ouvia as dores de um, conversava com o outro, falava das escrituras e tal. Foi ali que ele conheceu aqueles que depois seriam seus maiores colaboradores. Ali ele conheceu o Tito, ali ele conheceu o Trófimo, ali ele conheceu Lucas, o seu grande amigo, grande filho espiritual. Naquela tenda, conversando e falando. E é bonito, porque Emmanuel diz assim no Paulo Estevão: dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressivas, enriquecendo. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Ele havia ou estava aprendendo a ser amigo, conhecer e fazer-se conhecer. É a abertura da amizade. Como disse Jesus, já não somos servos mais, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos chamo amigos, porque tudo quanto eu sabia vos dei a conhecer. A abertura da amizade. Saulo estava aprendendo a ser amigo, porque até então as suas amizades eram pelo interesse. Aqui ele estava aprendendo a ser realmente amigo. Saulo sentia-se imensamente feliz, tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. No trato do Evangelho, dirá Emmanuel mais adiante, aprendera a ser fiel, amigo fiel e dedicado. Outrora, as suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma.
Olha que bonito isso. As pessoas passavam, entravam e saíam pela sua vida sem marcá-lo, como ele também sem marcá-las. Mas agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo e tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Isso é conhecer e ser conhecido. É isso que o Evangelho vai fazendo conosco, abrindo essa via de mão dupla entre o nosso e o coração daqueles filhos, sejam eles os evangelizandos. É a força poderosa do amor. É isso que ele foi aprendendo, a ajustar-se, a fazer-se amigo. Mas Jesus traça então a terceira característica do bom pastor. Terceira também fundamental característica do bom pastor. O bom pastor conhece o Pai e é pelo Pai conhecido. Se é preciso intimidade com o educando, é preciso mais intimidade ainda com aquele que é o grande pastor. Porque só Ele sabe as necessidades de cada alma. E sem a inspiração dele, a nossa ação será sempre muito pobre. Só Deus conhece cada um de seus filhos perfeitamente. Mais até do que nós mesmos, como diria Santo Agostinho. Você me conhece mais do que eu mesmo a mim. Então é preciso estreitar os nossos laços com o Criador. Claro, comunhão esta que se faz sobretudo pelo amor. Quem está investindo e cultivando amor está em comunhão com o alto, como diz o evangelista João na sua primeira epístola. Quem ama, conhece a Deus. Quem ama, Deus está nele. Quem não ama, ainda não tem visto, ainda não tem conhecido, sentido a Deus. Então é preciso também investir na nossa relação de comunhão com o divino. E foi isso que Paulo foi aprender também. Um longo processo, porque até então julgava-se ele, de fato, um servidor de Deus, julgava-se ele ter uma relação profunda com Deus, julgava ele atender às vontades de Deus. Mas veio ele descobrir com Jesus que, na verdade, atendia muito mais a caprichos seus do que aos propósitos do Senhor, aos propósitos do alto. Então veio o convite a estreitar essa relação, indo primeiramente ao deserto, e ali no silêncio, no trabalho, da meditação, e aos poucos construindo aquela relação com o divino. Dirá de maneira muito bonita Emmanuel que, olhando aquelas estrelas belíssimas do deserto, Saulo como que ouvia a voz de Deus ou a voz do Cristo a conversar com ele. Naquele silêncio, o silêncio do deserto em que se há uma presença. Quando a gente para um pouco, sai um pouco da correria e percebe essa voz que fala sem palavras. É preciso reservar tempo para essa interiorização, para alimentar com o divino, com a nossa conexão com Deus, ou no nosso caso, mais especificamente na terra, com o Cristo que o representa, porque sem isso a nossa ação estará sempre pobre. Então ele é convidado ao trabalho silencioso, cotidiano, de construção desse estreitamento de laços no deserto, depois 3 anos no tear, depois por muitos anos, a fim de enfim sentir essa presença, a lhe conduzir e a lhe orientar, a fim de enfim sentir aquela paz divina que ele tanto ansiava desde a sua adolescência, que até então ele não havia conseguido alcançar. Desde a sua adolescência, o que ele mais desejava era aquela paz, bem servir a Deus no mundo. Com 30 anos, ele havia conquistado quase tudo, quase todas as prerrogativas e privilégios que muitas criaturas ainda hoje acreditam ser a fonte de paz, de equilíbrio e de sustentação, mas ele não havia ainda encontrado aquela paz.
porque a buscava até então com os olhos do mundo, com os sentidos do corpo. É então que Jesus lhe diz: Paulo ou Saulo, a jornada é outra. Estás buscando com os olhos da matéria. Nos 3 dias cego pôde ele perceber que o olhar era outro e que a jornada, ao invés de para fora, nas conquistas do mundo, era para dentro. Ali começava a jornada de Saulo por encontrar Deus nele e aquela paz que decorre da comunhão. Porque só essa paz, só essa serenidade nos dá inspiração, nos dá força para superar cada obstáculo, para entender diante de cada dificuldade qual a melhor ação a ser tomada. É preciso primeiro encher a nossa alma de paz para realmente servir a Deus. Como Ananias o falou, todo trabalho com o alto demanda de nós muita paz primeiramente. Por isso aqueles pastores, então, antes de iniciarem as suas tarefas, geralmente viviam um tempo no deserto, em profunda meditação, conexão. Assim foi com Davi, assim foi com tantos outros, o próprio João Batista, assim foi com Elias. Era um símbolo do encontro com o divino, da pacificação para poder pacificar, porque sem paz íntima não há como contribuir com a pacificação de outros. E ele foi construindo isso. E ele então pôde, com as disciplinas, no teatro e tudo mais, aos poucos alcançar aquele estado. E veja que interessante, a paz que antes ele não pôde encontrar, com tudo que ele tinha, influência, prestígio, fama, juventude, poder, brilhantismo na oratória e tudo mais, olha só quando ele a foi encontrar. O seu primeiro grande êxtase, a sua primeira grande experiência de expansão do perispírito, de conexão com o mais alto, se deu quando ele estava preso em Corinto, condenado e sofrendo as 39 chibatadas. Conta-nos Emmanuel que ali aos poucos a sua alma começou a se desprender e Saulo sentiu o seu primeiro grande êxtase. Até mesmo ele estava surpreso, ele sentia recebendo 39 chibatadas. E então ele compreendeu que havia alcançado ali a região da paz divina que Deus confere aos seus filhos depois de imensa conquista de si mesmos. Estava tão pacificado que ele conseguiu adormecer, levando 39 chibatadas. É difícil dormir levando 39 chibatadas, penso eu, né? Mas para a gente ver como, ao alcançar essa região divina, a nossa relação com as circunstâncias exteriores muda-se ou renova-se completamente. Daí ele conseguia tirar, mesmo dessas suas maiores dores, ainda mais motivos para agradecer e para levar adiante a tarefa da educação. Por exemplo, quando está preso em Filipe, se não me engano, com Silas, uma vez, injustamente, claro, levando mais uma vez os açoites. Conta nos Atos dos Apóstolos que à meia-noite o carcereiro ouviu um barulho vindo lá de dentro da prisão. Quando ele chega lá, eram os dois, que mesmo com os pés amarrados, as mãos, estavam orando do Evangelho, num hino de ação de graças ao Senhor, agradecendo pela oportunidade de estarem ali presos e de levarem a mensagem do Evangelho àqueles homens que ali estavam abandonados pelo mundo e que talvez nunca ouviriam falar de esperança a não ser por eles. A tarefa da educação levada adiante, mesmo numa circunstância como aquela das mais difíceis. Acontecia uma tempestade naquela noite que destruiu uma parte da prisão, de modo que seria possível aos presos fugir. Quando o carcereiro acorda de manhã e vê tudo aquilo aberto, ele já estava preparando-se, ou pensando em se suicidar, porque ele já sabia que deixando os presos fugir, o seu destino não seria muito bom. Quando ele estava para cometer o ato, ele ouve uma voz lá de dentro que grita: não faça isso. E ele então fica impressionado: mas será que os presos não fugiram? Vai lá para dentro.
quando ele vê, está todos os presos, todos, nenhum deles fugiu. Todos de Paulo e de Silas, que falavam das realidades do Evangelho. Ali na hora, o carcereiro ajoelhou e se converteu a Jesus. Que força é essa? Esses homens abandonados do mundo, nessas circunstâncias horríveis, que força é ela que os mantém aqui, com a possibilidade de fugir? Era a força de uma alma convertida numa carta do Cristo. Ali ele se torna cristão. Essa é a força da educação com Jesus. Essa é a força daquele que, com Cristo, está a se converter em um bom pastor. Foi essa força que um Paulo conseguiu. Foi essa força que uma Maria Madalena conseguiu, nas palavras de Emmanuel, o maior exemplo de transformação da história do cristianismo. É essa força que um Pedro conseguiu. Um Pedro irascível, impaciente, rude, que foi convidado por Jesus a ser o maior dos seus educadores, o condutor de todos os demais. Um Pedro que aprendeu bem a lição nos 30 anos de convivência com os sofredores. Ele que esperava uma paz que vinha de fora, ele que esperava um reino no mundo, veio a entender com Jesus outro tipo de reino e o encontrou no auxílio àqueles sofredores. De pedra dura, usada para ferir que ele se tornou o Pedro, a pedra de sustentação do cristianismo nascente, a pedra de sustentação daquelas almas sofredoras. Esse é Pedro. Por isso ele vai dizer também na sua carta, capítulo 5 da sua primeira carta: apacentai o rebanho de Deus confiado. Seja o rebanho dos filhos, no bom sentido da expressão, me entenda, as ovelhas que nos foram confiadas. Não por coação, dirá ele, mas de livre vontade. Essa é uma tarefa que a gente não faz obrigado. Se for obrigado, não será bem sucedido. Ela só será bem sucedida quando partir realmente da adesão do nosso coração, de livre vontade, a alma que realmente percebeu: a essa tarefa eu quero me entregar. Então ele diz, não por coação, mas de livre vontade, mas por devotamento. Ou seja, o que nos deve mover nesse trabalho não é qualquer tipo de retorno, qualquer expectativa de retribuição, mas sim o devotamento da alma que encontrou com Jesus, a fonte que sacia no amor que se dá, não no amor que se recebe. Essa é a grande lição do Evangelho. A alma que se devota ao bem é pelo bem sustentada, amparada e alimentada. Então, não por torpe ganância, mas por devotamento. E não, dirá ele, como senhores daqueles que vos foram confiados. Não como quem acha que tem a posse de senhor deles, mas servindo de modelo ao rebanho, servindo de exemplo ao rebanho. Esses são aqueles que estão naquilo que nos seja possível alcançando a condição. Por isso finaliza esse trechinho Pedro dizendo: os que assim fizerem receberão do arquipastor a coroa da vitória, porque cumpriram bem a tarefa que com ele assumiram, seja a tarefa de conduzir os filhos a Deus, das mais nobres tarefas, como dirá o Livro dos Espíritos, na questão 582, é uma missão a paternidade, a maternidade, e os Espíritos dirão, muito mais importante do que pensais. Seja nas nossas tarefas doutrinárias, na evangelização infantil, na mocidade, nos estudos, seja na vida de um modo geral. Aqueles que de fato incorporarem essas 3 características fundamentais estarão realmente conduzindo a sua vida segundo o modelo de pastor, de educador que nos foi dado. Só recordando então as 3 características fundamentais: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor
conhece as suas ovelhas e é por elas que conhece o Pai e é por Ele conhecido. Esses que assim edificarem terão encontrado em si aquela condição que Jesus chamava de o reino de Deus, que na definição também do apóstolo Paulo, o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. É a força que irradia da alma convertida num instrumento de Jesus para a iluminação das consciências. Que Deus e que o Divino Mestre, portanto, abençoe e inspire a cada um de nós na busca por essa coroa, a coroa de quem se converteu também, ainda que minimamente, em um bom pastor. Muita luz e muita paz a todos.